Fala pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre papel para sublimação. Qual a diferença entre um papel Chamex, um repórter comum na sublimação, a diferença entre o papel fundo azul e o papel Sublifast da Fortuna, que é esse aqui, ó, que a gente vende aqui na Fortuna. Vou falar um pouquinho de cada um deles para você entender a diferença na hora de você fazer, por exemplo, uma caneca como essa, ok? Vamos começar com o papel comum. Por que não é indicado você usar um papel comum, um repórter, um Chamex na sublimação? Dá para usar, eu consigo sublimar? Consegue. Onde é que está o problema? Primeiro, você vai perder muita tinta. Por quê? Porque o papel comum, ele é como se fosse uma esponja, ele absorve muita tinta, transfere pouca tinta para o produto. Então, na hora que eu vou fazer a sublimação, eu não vou ter aquela imagem com alta qualidade. Por quê? Você vai perceber que a imagem, quando está sublimada, fica cheia de pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos são basicamente os poros do papel que sugaram a tinta, ficaram lá com a tinta guardada e não transferiram para a superfície do material. Então, dá para fazer sublimação com papel comum? Até dá, mas a qualidade é horrível. Por quê? Porque boa parte da tinta que você está gastando ali naquela impressão vai ficar no papel e não no produto, ok? E aí a gente vai ter os papéis tratados para sublimação. Existem dois tipos de papéis tratados. Tem um papel resinado e tem um papel tratado com talco. Tá? Qual é a diferença entre eles? Vamos lá. Vou começar aqui pelo resinado, que é o fundo azul. Então, aqui no papel fundo azul, ele tem aqui uma camada de resina que faz com que esse papel ele seja um bloqueador, essa resina. Então, a tinta ela vem e fica na superfície do papel. Ela não penetra nos poros do papel. Por quê? Porque eu tenho uma camada de resina aqui, faz com que crie esse bloqueio. Fazendo com que na hora que eu sublime, boa parte, quase que 90% da tinta, até mais um pouco, vá para o produto. Então tem uma qualidade de imagem extraordinária na sublimação. Ok? Onde é que está o problema no papel resinado? É que a resina faz com que a tinta demore a secar. Então a gente tem muitas vezes aqui o problema de marcas de rolete, que é basicamente o seguinte, entendo, eu coloquei o papel, na impressora eu vou ter os roletes, que são as roldanas da impressora, que puxam o papel da bandeja, e aí eu tenho o primeiro rolete, eu tenho a cabeça de impressão, que vai jogar a impressão, e tem o segundo grupo de roletes, que é para quê? Para quando o papel passar pelo primeiro, ele não ficar solto dentro da máquina. A impressora consegue ainda imprimir e esse segundo grupo que está depois da cabeça de impressão vai expulsar o papel. Onde é que está o problema? É que entre o primeiro, a cabeça de impressão, jogar a tinta e a tinta chegar no segundo, ela não seca a tempo. E ao não secar a tempo, você vai ter a marca de rolete, ok? Qual é a solução para esse tipo de problema? Basicamente manter esse papel numa estufa. Muitas vezes só na estufa não resolve porque a umidade é muito alta. Tá? Então, o que é que se recomenda? Que você use um papel mais atualizado, que seria o Sublifast. Qual é a diferença desse papel para o outro? Basicamente, o Sublifast ele é uma evolução do papel sublimado. Em vez de ele trabalhar com a resina, ele tem aqui uma camada de talco. Faz com que a tinta seque instantaneamente. Então, eu tenho um bloqueio que existe naquele, e eu tenho aí uma secagem ultra rápida, por isso que o nome é Sublifast. O fast é de velocidade. Então ele tem uma secagem ultra rápida. Se você dobrar ele aqui, ó, e passar a unha, vai notar um pozinho, ó, tá vendo? Esse pó é que faz com que o papel tenha uma secagem ultra rápida. Por exemplo, se a Epson hoje lançar uma impressora com o dobro da velocidade das atuais, esse papel aqui atende perfeitamente. Não vai ter problema de marca de rolete. Por quê? Porque a tinta bate aqui, ela seca instantaneamente. Então eu consigo ter a qualidade, a resolução altíssima na sublimação e consigo resolver o problema de marca de rolete, sem precisar de guardar ele na estufa. Onde é que eu guardo o papel Sublifast? Basicamente na embalagem. Eu só vou remover ele na hora de imprimir. Imprimir, se eu não for imprimir, botei 10 folhas, imprimi 5, pego as 5 que sobraram, guardo em na embalagem. Se eu estou em um local que a umidade é muito elevada, aí eu recomendo que você guarde e proteja ele, por exemplo, numa caixa de papelão, para poder proteger o papel. Porque querendo ou não, todo papel ele é certamente uma esponja, né? Ele é basicamente uma esponja. Então a umidade do ar muito alta faz com que acumule umidade aqui
E aí quando recebe, imagina que esse papel está saturado de umidade. Quando eu boto ele na impressora e a impressora joga a tinta aqui, essa saturação da umidade faz com que a tinta demore a secar. Então é importantíssimo ele estar completamente seco, ok? Então um papel que vai resolver esse teu problema é o Sublifast, que é o papel que vai te dar qualidade, vai ter o bloqueador para poder ter uma alta resolução na impressão, mas não vai ter aquele problema de marca de rolete, ok? Se você, onde você trabalha, só tem o Ravi fundo azul, né, que é esse aqui, o que eu recomendo? Compre uma estufa. Armazene esse papel 24 horas numa estufa. Assim você reduz esse problema da marca do rolete, ok? É a solução para esse tipo de papel. Se a estufa não está resolvendo, aí eu indico que você troque e venha para cá, ok? Então, basicamente, essas são as diferenças. O papel comum não tem tratamento nenhum. O fundo azul, ele é tratado com a resina. Em termos de qualidade, Alan, o que é que muda aqui na sublimação? Não tem diferença, tá? Eu vou ser leviano dizer, o Sublifast vai dar uma cor mais viva. A qualidade da sublimação em ambos aqui é igual, é extraordinária, ok? Onde é que está só o probleminha aqui? A questão da marca do rolete, se você tiver com umidade no papel. Coisa que aqui você não vai ter. Então, basicamente, essa é a evolução na qualidade do papel. É evitar que esse problema da marca de rolete ocorra. Tem cliente que vai lá, não, tem que arranca o rolete. Como é que você, arrancando o rolete, como é que a impressora vai expulsar o papel? Não resolve. A solução não é arrancar o rolete, é resolver a umidade no papel. O problema está na umidade do papel e não no rolete da impressora. Beleza? Então espero ter esclarecido e passado para você a informação em relação a papel. Tem alguma dúvida ainda? Entre em contato pelo nosso WhatsApp. O Sublifast é vendido aqui na Fortuna, a gente despacha ele para o Brasil todo. Você pode comprar no site, pacote com 100 folhas, tem no tamanho A4 e também no tamanho A3, beleza? Para valores, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pode entrar em contato no nosso site e comprar lá diretamente na loja virtual. A gente manda para o Brasil todo. Tranquilo? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.